A trajetória de Manuel Gomes teve um início avassalador em 2019, quando o hit Caneta Azul transformou um vigilante maranhense em uma celebridade nacional com rendimentos que ultrapassavam os R$200 mil mensais, garantindo ao artista acesso às mansões em Alphaville, carros de luxo que faziam o público acreditar em uma estabilidade financeira definitiva. Muitas pessoas se perguntam agora se o sumiço da sua fortuna de R$7 milhões foi causado por investimentos desastrosos, se ele foi vítima de um esquema de drenagem de recursos através de 12 contas bancárias diferentes, ou até mesmo se o dinheiro desapareceu em meio aos gastos com suas diversas e polêmicas relações amorosas. Como um homem que conquistou o Brasil termina morando de favor e com menos de R$30 mil na conta, enquanto suas ex-mulheres relatam abandonos cruéis e crises de ansiedades profundas nos bastidores da mídia. O que realmente aconteceu na intimidade dessa vida amorosa conturbada, que parece ter sido um gatilho para a destruição de todo o seu patrimônio financeiro e pessoal. O caso de Divanice, a diva, revela um dos episódios mais surreais dessa trajetória, porque ela descreve uma rotina de união estável que parecia sólida até o dia em que uma simples ida ao mercado se transformou em um trauma profundo ao retornar e encontrar a casa completamente vazia, sem qualquer sinal do marido. O choque foi ainda maior quando a confirmação do término não veio do próprio artista, mas sim supostamente através de um comunicado frio enviado por seus advogados e empresários. Enquanto a defesa de Manuel Gomes tentava desqualificar publicamente a relação como um envolvimento passageiro sem qualquer compromisso formal. E colocando uma lupa nisso, podemos dizer que esse tipo de atitude é altamente reprovável, porque não existe fama ou dinheiro que justifique tratar as pessoas como objetos descartáveis e deixar alguém que você compartilhava a vida até ontem em um estado de desamparo total. Talvez o personagem carismático e engraçado que todo mundo gosta, na verdade é somente uma aparência que engana, e muitas vezes o que parece ser uma figura inofensiva esconde uma personalidade fria ou até mesmo má do convívio íntimo. Galera, naqueles vídeos sorridentes pode existir alguém capaz de abandonar uma mulher sem dar uma única explicação, o que nos faz pensar que o público pode apenas conhecer uma parte da personalidade dele, criada para vender conteúdo na internet e não necessariamente a verdade. O que torna tudo ainda mais bizarro é a frieza das notas oficiais emitidas pela defesa do cantor, que insistem em dizer que nunca houve um relacionamento formal, enquanto as imagens e os relatos dos vizinhos em Alphaville mostram uma rotina de marido e mulher que durou anos sob o mesmo teto. Essa tentativa de apagar o passado e tratar mulheres que dedicaram suas vidas ao artista como se fossem apenas conhecidas passageiras levanta um debate muito pesado sobre como o sucesso pode transformar a percepção de realidade de uma pessoa. Bem, enquanto a Maria Reis afirma que foi enganada com promessas de noivado e a diva Gomes chora a perda de um lar que ela acreditava ser definitivo, o staff de Manuel se limita a dizer que ele sempre esteve aberto ao diálogo, mas na prática que vemos é um homem que se comunica por meio de advogados para não ter que encarar as consequências emocionais de seus atos. Impressionante, hein? É nesse cenário de ações e contradições que a gente começa a perceber que a desorganização da vida íntima era apenas um reflexo do caos ainda maior que estava acontecendo com o seu dinheiro, que acabou permitindo que pessoas muito mal intencionadas se aproveitassem de sua fragilidade para drenar cada centavo conquistado por ele. Meus amigos, é o que dizem, né? É karma. Ele tratou as pessoas que sempre esteve ao lado dele como lixo e no final foi usado e trocado, né, pelos empresários, pelas pessoas ali que cuidavam principalmente da área financeira da carreira dele, né? Toda essa instabilidade emocional e esse rastro de abandonos parecem ter servido como uma cortina de fumaça perfeita para que o patrimônio de R$7 milhões fosse drenado de forma silenciosa através de uma estrutura financeira que o artista já não conseguia mais acompanhar. Enquanto o público discutia os términos polêmicos e as crises de ansiedade das ex-companheiras, os bastidores revelavam um cenário de desgoverno onde 12 contas bancárias diferentes
movimentavam fortunas que nunca chegavam de fato às mãos do cantor para garantir o seu futuro. É impressionante notar que o homem que ostentava uma vida de rei em Alphaville agora enfrenta a dura realidade de possuir uma conta assim ínfima de menos de 30 mil reais, que prova que a tinta daquela caneta que escrevia contratos milionários acabou secando mais rápido do que qualquer um poderia prever. Mas no momento onde ele estava perdendo dinheiro, ninguém desconfiava que ele estava provavelmente, para não tomar um processinho, provavelmente estava sendo surrupiado por trás das câmeras. Bem, meus amigos, essa transição brutal de uma mansão de luxo para a necessidade de morar de favor na casa de um dos assessores em São Paulo mostra que quando não existe verdade nem responsabilidade nos relacionamentos e na gestão, o sucesso se torna apenas uma ilusão passageira que deixa apenas dívidas e arrependimentos para trás. No final das contas, a falência financeira de Manuel Gomes parece ser o desfecho inevitável de uma vida construída sobre aparências, onde o personagem carismático acabou se tornando a maior vítima da própria falta de controle sobre o seu dinheiro e sobre as suas escolhas. Bem, é muito triste observar que um artista que levou alegria para milhões de lares agora se veja enredado em processos judiciais e polêmicas de abandono que mancharam permanentemente a sua imagem pública e o deixaram em uma situação financeira de extrema vulnerabilidade em 2026. Fica o questionamento se ele ainda terá forças para reconstruir essa carreira do zero ou se o mercado e o público já decidiram que o tempo de brilhar do Caneta Azul chegou ao fim por conta de todas essas escolhas erradas feitas nos bastidores da sua vida privada. Enfim, eu quero saber muito a sua opinião aqui nos comentários sobre o que vocês acreditam que foi. Se ele foi apenas uma vítima de quem estava ao redor dele, ou se as atitudes dele com as ex-companheiras mostram que ele realmente é por trás das câmeras. Deixe aqui nos comentários, não briguem, sejam muito educados. Deixa o like, ativa o sininho pra gente que tá começando agora no YouTube, ajuda demais, beleza? Eu sou o Doni, este foi mais um Arquivo Confidencial, até o próximo vídeo, tchau!